Bruce Lee é, sem dúvida, uma das maiores lendas da história do cinema e das artes marciais. Seu legado transcendeu gerações. Até hoje, é admirado por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas, apesar de sua enorme influência e fama, muito ainda permanece um mistério sobre sua vida pessoal, sua morte prematura e os relacionamentos que teve com outras figuras importantes de sua época. Uma dessas figuras é Bolo Yeung, um dos maiores vilões do cinema de ação, famoso por seus papéis ao lado de Bruce Lee em filmes como O Voo do Dragão e Operação Dragão. Nos últimos anos, Bolo Yeung tem falado mais sobre sua amizade e os bastidores de seu trabalho com Bruce Lee. Recentemente, ele fez revelações surpreendentes que deixaram todos os fãs de Bruce Lee ainda mais curiosos sobre a verdade por trás do mito. Hoje, vamos falar sobre a impactante verdade que Bolo Yeung finalmente revelou sobre Bruce Lee. Prepare-se para conhecer mais sobre o homem por trás do ícone e descobrir segredos que talvez você ainda não soubesse sobre sua vida e carreira. E antes de continuar, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Antes de nos aprofundarmos nas revelações de Bolo Yeung, é importante compreender quem era Bolo Yeung e qual era sua conexão com Bruce Lee. Bolo Yeung nasceu em 1946, na cidade de Gwangju, na China. Ele é um mestre de artes marciais e também um ator. Ao longo de sua carreira, tornou-se famoso por seus impressionantes músculos e sua presença marcante, que chamavam a atenção de todos quando aparecia nas telas do cinema. Nos anos 70, Bolo Yeung alcançou reconhecimento mundial ao interpretar o vilão Chong Li no filme O Grande Dragão Branco, 1988. Embora esse filme tenha sido um grande sucesso, sua trajetória no cinema começou muito antes. Bolo Yeung tinha uma relação próxima com Bruce Lee nos bastidores, sendo um de seus companheiros de treinamento e um dos atores que participaram de algumas das cenas mais icônicas ao lado do grande mestre das artes marciais. Além de ser um grande ator, Bolo Yeung é amplamente respeitado por sua habilidade nas artes marciais. Foi essa impressionante habilidade que levou Bruce Lee a escolhê-lo como seu adversário em uma das lutas mais memoráveis do cinema. Esse combate aconteceu no filme O Voo do Dragão, 1972, onde ambos se enfrentaram em uma batalha intensa que ficou registrada na história do cinema de artes marciais. A relação de Bolo Yeung com Bruce Lee ia muito além do âmbito profissional. Apesar de trabalharem juntos em filmes e compartilharem o mesmo amor pelas artes marciais, também existia uma grande amizade entre eles. Ambos se respeitavam profundamente, tanto no aspecto das artes marciais quanto em suas vidas pessoais. Em várias entrevistas, Bolo Yeung sempre falou de Bruce Lee com grande admiração. Para ele, Bruce Lee era um homem muito dedicado, disciplinado e com uma visão que estava à frente de seu tempo. Yeung explicou que Bruce Lee estava sempre inovando, criando novas formas de treinamento e filosofias que, com o passar dos anos, não apenas mudariam o mundo das artes marciais, mas também impactariam profundamente o cinema de ação. No entanto, o que mais impressionava Bolo Yeung era a personalidade de Bruce Lee. Ele sempre dizia que, apesar de ser uma grande estrela e ter alcançado fama mundial, Bruce Lee nunca se deixava levar pela vaidade. Pelo contrário, ele era uma pessoa extremamente respeitosa e humilde, que tratava todos com muita consideração, independentemente de sua posição. Bolo Yeung relembrou em diversas ocasiões que Bruce Lee não era apenas um mestre das artes marciais, mas também um amigo caloroso e acessível. Ele estava sempre disposto a ensinar os outros, não apenas sobre técnicas de combate, mas também sobre filosofia de vida e como ser uma pessoa melhor. Essa amizade entre eles era genuína e sincera, algo que Bolo Yeung sempre destacou ao falar sobre Bruce Lee. Para Yeung, a relação que eles tinham não se limitava apenas ao trabalho nos sets de filmagem, mas era uma conexão verdadeira de respeito e amizade que transcendia as câmeras e os palcos. Recentemente, Bolo Yeung fez uma revelação surpreendente sobre Bruce Lee que gerou grande repercussão entre os fãs e historiadores.
Em uma entrevista, Bolo contou que Bruce Lee tinha planos muito mais ambiciosos do que o mundo conhece hoje. Segundo ele, Bruce Lee estava trabalhando para expandir a filosofia do Jeet Kune do asterisco, seu estilo de combate, de uma forma muito mais ampla. Ele queria criar uma escola que transformasse as artes marciais para sempre, algo que impactaria tanto a técnica quanto a maneira como as pessoas percebiam o treinamento físico e mental. No entanto, o que mais impressionou os fãs foi o que Bolo Yeung revelou sobre a visão de Bruce Lee para o futuro das artes marciais. Para Bruce Lee, as artes marciais não eram simplesmente uma técnica de combate. Ele as via como uma filosofia de vida, algo que ia além do treinamento físico e das lutas. Bruce Lee queria usar sua enorme influência para unir diferentes culturas ao redor do mundo. Ele acreditava que as artes marciais poderiam derrubar barreiras entre o Oriente e o Ocidente, ajudando a criar uma compreensão mais profunda entre essas duas culturas. Bruce Lee sustentava que as artes marciais não serviam apenas para autodefesa, mas também poderiam ser uma ferramenta para promover a paz no mundo. Além disso, Bolo Yeung também revelou que Bruce Lee estava se preparando para um grande projeto cinematográfico, algo que teria mudado para sempre o curso do cinema de ação. Infelizmente, esse projeto nunca se concretizou, já que Bruce Lee faleceu tragicamente aos 32 anos, antes de poder realizar todos os seus planos. Isso deixou um vazio no mundo das artes marciais e do cinema, já que Bruce Lee estava no auge de sua carreira e parecia estar apenas começando a realizar todo o seu potencial. A revelação de Bolo Yeung sobre os planos de Bruce Lee apenas aumenta o mistério em torno de sua morte prematura, deixando os fãs imaginando o que poderia ter sido se ele tivesse vivido mais tempo. A morte de Bruce Lee ainda gera muitas especulações e teorias, e até hoje as circunstâncias que envolveram seu falecimento são tema de debate. Bruce Lee faleceu em 20 de julho de 1973, em Hong Kong, de forma súbita e inesperada, deixando o mundo inteiro em estado de choque. A causa oficial de sua morte foi apontada como uma reação alérgica a um medicamento, mas essa explicação nunca foi confirmada de forma conclusiva, alimentando muitas dúvidas. Com o tempo, começaram a surgir diversas teorias. Algumas pessoas sugerem que ele foi vítima de uma conspiração ligada à máfia chinesa. Outras afirmam que sua morte poderia ter sido consequência da pressão que enfrentava por ser um ícone cultural, especialmente em um período de grandes mudanças no cinema e nas artes marciais. Também havia quem acreditasse que Bruce Lee poderia ter sido alvo de uma espécie de maldição da morte, por ser visto como uma ameaça, ou até mesmo que seu falecimento estivesse relacionado a questões espirituais e místicas. No entanto, Bolo Yeung, que conheceu de perto Bruce Lee e foi seu companheiro tanto nos treinamentos quanto no set de filmagem, tem uma visão mais simples sobre o ocorrido. Ele acredita que a morte de Bruce Lee foi um trágico acidente, sem qualquer tipo de conspiração ou trama por trás. Para Bolo Yeung, Bruce Lee foi vítima de algo inesperado, que acabou tirando a vida de uma pessoa no auge de sua saúde e talento. Ainda assim, Bolo enfatiza que, independentemente das circunstâncias, o mundo perdeu muito com a morte prematura de seu amigo. Ele sempre lembra com carinho do impacto que Bruce Lee teve nas artes marciais e no cinema e expressa com tristeza. Bruce Lee estava no melhor momento de sua vida, e o mundo não estava preparado para o que ele poderia ter alcançado. Para ele, a morte de Bruce Lee não foi apenas uma perda pessoal, mas uma perda para todos aqueles que admiravam o trabalho e a visão do mestre. Essa reflexão de Bolo Yeung sobre o legado de Bruce Lee evidencia a sensação de que, com sua morte prematura, o mundo foi privado de mais inovações e ideias que poderiam ter mudado ainda mais a história do cinema e das artes marciais. As perguntas sobre seu falecimento continuam sem respostas claras, mas o legado de Bruce Lee, tanto como artista quanto como pessoa, permanece vivo até hoje. Apesar de sua partida precoce, o legado de Bruce Lee continua forte e relevante. Ele não apenas revolucionou as artes marciais, mas também abriu caminhos importantes para outros artistas asiáticos em Hollywood, algo que era quase impensável em sua época.
Bruce Lee quebrou barreiras e mostrou ao mundo que artistas de origem oriental podiam ser protagonistas em filmes de sucesso, ajudando a transformar a representação de pessoas asiáticas nos meios de comunicação globais. Sua filosofia do Jeet Kune Do, que transcende ser apenas um estilo de luta, segue sendo uma grande fonte de inspiração para lutadores e praticantes de diversas modalidades de artes marciais ao redor do mundo. O Jeet Kune Do, com seu foco na adaptação e na eficiência, não influenciou apenas o treinamento físico, mas também a forma como os praticantes veem a vida, promovendo a busca pela liberdade e pelo autoconhecimento. Além disso, a influência de Bruce Lee no cinema de ação é inegável. Ele transformou o gênero ao trazer um estilo de luta único e natural que inspirou toda uma geração de cineastas e atores. Muitos diretores e artistas de ação atuais citam Bruce Lee como uma grande referência, tanto pelo aspecto técnico de seus combates quanto pela maneira como ele criou cenas que eram intensas e cinematográficas ao mesmo tempo. As produções de ação modernas, por exemplo, frequentemente se inspiram nas coreografias e na energia que Bruce Lee trouxe às telas, mantendo viva sua influência no cinema de ação até os dias de hoje. Bolo Yeung, em suas recentes revelações, também destacou o quanto Bruce Lee continua sendo lembrado e admirado por fãs de todas as idades em todo o mundo. Para Yeung, Bruce Lee não é apenas uma estrela de filmes de ação, ele representa muito mais. Bruce Lee é, para Bolo, um símbolo de perseverança, inovação e, acima de tudo, humildade. Mesmo com toda sua fama e reconhecimento, Bruce Lee sempre foi uma pessoa dedicada ao crescimento pessoal e ao aprendizado contínuo. Sua filosofia de vida, que transcende os limites das artes marciais, e suas ações tanto dentro quanto fora das telas continuam inspirando novas gerações a se esforçarem para serem melhores em tudo que fazem. Bolo Yeung acredita que o legado de Bruce Lee é eterno, algo que pode ser sentido em diversas áreas da vida e da cultura, seja nas artes marciais, no cinema ou nas atitudes cotidianas das pessoas que o admiravam. Bruce Lee não apenas deixou uma marca profunda no mundo, mas também demonstrou como é possível mudar a percepção de si mesmo e do mundo ao nosso redor com muita dedicação, humildade e paixão por tudo o que se faz. O legado de Bruce Lee não será esquecido e, por mais que o tempo passe, sua influência continuará sendo sentida pelas gerações futuras. Bruce Lee não foi apenas um mestre das artes marciais, foi um verdadeiro revolucionário cultural. Quando Bruce Lee se destacou, as representações de pessoas asiáticas no cinema ocidental eram limitadas e frequentemente estereotipadas. Quase sempre, os personagens asiáticos eram retratados de forma caricata ou em papéis secundários, sem muita profundidade. Bruce Lee foi um dos primeiros a desafiar essas representações, quebrando barreiras e mostrando que um ator asiático poderia ser o protagonista de filmes de ação de sucesso, sem cair nos clichês e estereótipos comuns da época. Ele não apenas provou que os asiáticos podiam ser heróis, mas também que podiam liderar bilheteiras internacionais, algo que naquele momento estava além da imaginação. Além disso, Bruce Lee trouxe uma abordagem completamente nova para os filmes de ação. Ele não se contentava com cenas de lutas genéricas e simples. Queria que as lutas nos filmes fossem mais do que puro entretenimento. Ele queria que fossem autênticas, bem executadas e artísticas. Bruce Lee combinou uma coreografia precisa e técnica com um ritmo acelerado, criando cenas de combate realistas que se destacavam pela fluidez e energia. Ele se tornou um verdadeiro artista da interpretação, alguém que sabia como usar seu corpo para contar uma história e transmitir emoções através do movimento. Sua habilidade de fazer isso de maneira tão impactante foi o que o tornou uma figura única no cinema, uma figura que continua sendo reverenciada até hoje. Sua maneira de treinar, sua dedicação extrema ao seu corpo e seu enfoque filosófico em relação ao combate e à vida também tiveram um impacto enorme. Bruce Lee não era apenas um lutador. Via as artes marciais como uma filosofia de vida. Ele acreditava em se adaptar, buscar a verdade e a eficiência no que fazia, e esse pensamento moldou tanto seu estilo de luta quanto sua forma de viver.
Isso inspirou não apenas artistas marciais, mas também cineastas, atletas e até mesmo pessoas que o viam como um modelo de disciplina e busca pelo autodesenvolvimento. Sua dedicação ao corpo e à mente se tornou um exemplo a ser seguido por aqueles que desejavam alcançar a excelência em qualquer área da vida. Os filmes de Bruce Lee, como O Grande Chefe, 1971, e Operação Dragão, 1973, não foram apenas grandes sucessos de bilheteira, mas também redefiniram o gênero de ação. Marcaram uma era no cinema e deixaram uma marca indelével na cultura popular. A maneira como Bruce Lee combinou as artes marciais com uma presença cinematográfica poderosa e única se tornou uma fórmula replicada por muitos, mas nunca superada. Sua combinação de habilidade física, visão artística e carisma criou um estilo de ação que continua influenciando os filmes até hoje. Bruce Lee não foi apenas um mestre das artes marciais, mas um pioneiro que mudou a forma como o mundo via os asiáticos, os filmes de ação e o papel dos artistas no cinema. Seu legado continua sendo uma fonte de inspiração, e sua figura permanece como um ícone que transcende fronteiras culturais e gerações. O que Bruce Lee alcançou foi mais do que simplesmente protagonizar filmes de sucesso. Ele transformou a maneira como as pessoas viam a cultura, a arte e, acima de tudo, a si mesmas. Bruce Lee acreditava que as artes marciais deveriam ser mais do que uma simples técnica de combate. Para ele, era uma filosofia de vida. Sua visão das artes marciais como uma forma de expressão pessoal e desenvolvimento interior ficou claramente refletida no conceito de Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptor. Esse estilo de luta que ele criou não se limitava a técnicas fixas nem a regras rígidas. Bruce Lee defendia que o verdadeiro praticante de artes marciais deveria ser fluido e capaz de se adaptar conforme as circunstâncias, sem estar preso a formas ou estilos tradicionais. Ele dizia que, ao liberar a mente dos preconceitos sobre técnicas específicas e estilos predefinidos, o praticante poderia alcançar uma verdadeira liberdade tanto no combate quanto na vida. Para ele, a verdadeira eficácia estava em ser flexível e estar disposto a evoluir constantemente. Essa filosofia não estava limitada aos lutadores. Bruce Lee acreditava que qualquer pessoa poderia se beneficiar dessa abordagem para melhorar a si mesma, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Ele ensinava que a mente deveria ser treinada tão rigorosamente quanto o corpo, e que o autodesenvolvimento era uma jornada constante. Uma das frases mais conhecidas de Bruce Lee reflete perfeitamente esse pensamento. Absorva o que é útil, descarte o que não é e adicione o que é exclusivamente seu. Ele acreditava que o crescimento pessoal não consistia em seguir cegamente regras ou imitar os outros, mas em incorporar o que fazia sentido para cada indivíduo, criando um caminho único para o desenvolvimento. Bruce Lee também estava muito à frente de seu tempo no que diz respeito ao treinamento físico. Enquanto muitos atletas e praticantes de artes marciais se concentravam apenas na força bruta, Bruce Lee foi um dos primeiros a adotar o conceito de treinamento funcional. Para ele, o corpo não deveria ser treinado apenas para ganhar força, mas também para melhorar a agilidade, a resistência e o equilíbrio. Compreendia que um corpo bem treinado deveria ser eficiente e rápido, não apenas forte. Por isso, seu treinamento incluía uma combinação de técnicas como levantamento de pesos, corridas intensas, exercícios de flexibilidade e muito mais. Esses métodos não só melhoravam seu desempenho no combate, mas também o ajudavam a manter um físico equilibrado e eficiente. O impacto de Bruce Lee na forma de treinar e pensar sobre o corpo é tão grande que muitos dos métodos que ele desenvolveu ainda são usados hoje em dia por atletas e praticantes de artes marciais em todo o mundo. A longevidade e a eficácia de seus métodos são evidentes, pois continuam sendo aplicados no treinamento de lutadores e outros esportistas. O que Bruce Lee criou não foi apenas um estilo de luta, mas uma filosofia de vida que abrange a constante evolução física e mental. Ele mostrou que o verdadeiro poder vem de dentro, de uma mente disciplinada e aberta, capaz de se adaptar e evoluir. Seus ensinamentos continuam influenciando e inspirando novas gerações, demonstrando que seu legado vai muito além do ringue de luta ou dos sets de filmagens.
Além de suas excepcionais contribuições ao campo das artes marciais e do cinema, Bruce Lee também se destacou como um fervoroso defensor dos direitos dos asiáticos e um combatente ativo contra o racismo. Nos anos 60 e 70, uma época marcada por visões limitadas e preconceituosas, os asiáticos eram frequentemente retratados de maneira negativa nos filmes americanos. Muitas vezes, apareciam apenas como vilões, personagens sem profundidade ou figuras subordinadas e sem poder. Esse tipo de representação refletia uma sociedade com atitudes profundamente racistas, que marginalizava as culturas não brancas, especialmente os asiáticos. Bruce Lee, no entanto, não aceitou essas representações e usou sua plataforma e fama para desafiar essas ideias preconcebidas, demonstrando que era possível ser um asiático forte, respeitado e protagonista nos filmes de Hollywood. Bruce Lee acreditava que a falta de representação positiva de figuras asiáticas fortes e respeitáveis no cinema era um reflexo direto do racismo estrutural presente em Hollywood e na sociedade em geral. Percebia que, em muitos casos, os estúdios de cinema limitavam as oportunidades para os artistas asiáticos, criando estereótipos negativos que perpetuavam a ideia de que os asiáticos eram inferiores ou simples coadjuvantes. Essa falta de representatividade de personagens asiáticos como heróis ou líderes não só refletia a escassez de oportunidades, mas também uma visão mais ampla e equivocada sobre as capacidades e a importância dos asiáticos na sociedade. Consciente do impacto de sua posição, Bruce Lee se dedicou a mudar essa realidade de forma prática, criando seus próprios filmes nos quais ele poderia ser o protagonista e mostrar ao mundo sua visão de força, dignidade e respeito pelos asiáticos. Em diversas entrevistas, Bruce Lee expressou seu descontentamento com a maneira como os estúdios de Hollywood tratavam os artistas asiáticos. Ficava profundamente incomodado pelo fato de, apesar de ser uma figura talentosa e famosa, ainda enfrentar limitações quanto aos papéis que poderia interpretar. Criticava o fato de que os artistas asiáticos eram frequentemente relegados a papéis estereotipados ou pouco valorizados, sem a oportunidade de se destacar como verdadeiros protagonistas. Bruce Lee, então, decidiu não esperar que as oportunidades surgissem, mas criá-las por si mesmo. Produziu e protagonizou filmes como Operação Dragão e O Grande Dragão Chinês, nos quais não apenas era o herói, mas também uma figura que desafiava o status quo e quebrava barreiras. Através desses filmes, Bruce Lee exigiu mais respeito e reconhecimento para os asiáticos na indústria cinematográfica e abriu portas para outros artistas que vieram depois dele. O fato de Bruce Lee ter se tornado um ícone global, um símbolo de força e respeito, foi uma conquista monumental, especialmente considerando o contexto racial e cultural da época em que atuava. Ao romper barreiras raciais e culturais, Bruce Lee mostrou ao mundo que um ator asiático podia ser o protagonista de grandes sucessos e que os asiáticos podiam ser retratados de maneira poderosa e positiva. Foi um modelo de sucesso, não apenas no cinema, mas também na forma como desafiou o racismo e a discriminação, demonstrando que a cultura asiática tem muito mais a oferecer do que os antigos estereótipos sugeriam. Sua visão sobre a igualdade, o respeito e a necessidade de reconhecer e valorizar todas as culturas continua sendo uma grande fonte de inspiração até hoje. Bruce Lee não era apenas um mestre de artes marciais ou um ator famoso. Também era um grande defensor da justiça social, da inclusão e da valorização das culturas asiáticas. Usou sua fama e influência para lutar contra as ideias preconcebidas que dominavam a indústria do entretenimento e, ao fazer isso, ajudou a abrir portas para que mais artistas asiáticos pudessem ter seu espaço no cinema e em outras formas de mídia. Seu legado não está apenas nos filmes que fez ou nas lutas que venceu, mas também na constante luta pela igualdade, pelo respeito e pela representação verdadeira das culturas no mundo. A morte prematura de Bruce Lee foi um grande choque, não apenas para seus fãs, mas para todo o mundo do entretenimento. Muitas pessoas acreditam que sua morte foi o que realmente fez o cinema de artes marciais se tornar tão popular no Ocidente. Após sua partida, começaram a surgir muitos filmes e séries tentando imitar o sucesso que ele havia alcançado.
O falecimento de Bruce Lee também deixou um grande vazio no cinema, pois ninguém mais conseguiu combinar da mesma forma suas incríveis habilidades de luta com o carisma único que ele tinha nas telas. Embora outros artistas tenham se destacado nos anos seguintes, como Jackie Chan e Jean-Claude Van Damme, nenhum deles conseguiu causar o mesmo impacto global que Bruce Lee. Sua morte tão precoce deixou muitas perguntas sem resposta, e até hoje, fãs estudiosos continuam se perguntando o que ele teria conquistado se tivesse vivido mais tempo. O legado de Bruce Lee vai muito além dos filmes clássicos que protagonizou. Sua filosofia, seus métodos de treinamento e a forma como via o mundo continuam tendo um grande impacto em diversas áreas até hoje. No cinema atual, sua influência pode ser percebida em muitos filmes de ação modernos, como os da franquia Matrix. Nesses filmes, o estilo de luta de Bruce Lee foi uma grande inspiração para os coreógrafos de lutas, que buscavam recriar a energia e fluidez de seus movimentos. Além disso, muitas academias de artes marciais em todo o mundo continuam a ensinar Jeet Kune Do, a arte marcial criada por Bruce Lee, com o objetivo de transmitir seus ensinamentos e sua filosofia. O Jeet Kune Do não é apenas uma técnica de luta, mas uma forma de ver a vida, que valoriza a adaptação, a eficiência e a superação constante. O impacto de Bruce Lee não se limita apenas àqueles que o admiravam por suas habilidades de luta nas telas, mas também àqueles que o viam como um mestre a ser seguido. Ele se tornou um modelo de ética, dedicação ao treinamento e respeito pelas artes marciais, ensinando a todos os que buscavam mais do que apenas aprender a lutar, mas também crescer como pessoas. Seu legado continua vivo não só nas artes marciais, mas em qualquer lugar onde as pessoas busquem melhorar a si mesmas e seguir seus princípios de disciplina e foco. Por trás da imagem de Bruce Lee como super-herói das artes marciais, havia uma pessoa que enfrentava desafios muito reais, como qualquer outro ser humano. Sua vida pessoal foi cheia de momentos de grande pressão e dificuldades. Um dos maiores obstáculos que enfrentou foi em Hollywood, onde, apesar de seu imenso talento e carisma, foi constantemente rejeitado pelos estúdios de cinema devido à sua etnia. Bruce Lee teve que lutar muito para ser reconhecido como um ator sério e não apenas como um estereótipo. Apesar de ser uma superestrela mundialmente famosa, também passou por momentos de solidão e dificuldades financeiras, principalmente em algumas fases de sua carreira. Por mais que estivesse brilhando nas telas, as dificuldades pessoais e financeiras estavam sempre presentes. Além disso, Bruce Lee também enfrentou desafios em sua vida familiar. Casou-se com Linda Lee Cadwell, com quem teve 2 filhos, mas, como qualquer outro casamento, enfrentaram dificuldades em sua relação. Como homem e marido, Bruce Lee não era imune aos problemas comuns que surgem em qualquer relacionamento. Sua vida pessoal, apesar do sucesso e da fama, foi marcada por esses altos e baixos, o que mostra que, por trás de sua imagem de herói das artes marciais, ele era uma pessoa como todas as outras, com suas próprias lutas internas e dificuldades. Sua morte prematura deixou um vazio profundo na vida de sua família, amigos e colegas. Bruce Lee estava no auge de sua carreira e tinha grandes planos para o futuro. Ainda tinha muito a oferecer, tanto no mundo das artes marciais quanto no cinema, e sua partida inesperada deixou todos os que o rodeavam desolados. A perda de Bruce Lee não foi apenas uma grande perda para o mundo do entretenimento, mas também para aqueles que o conheciam pessoalmente e que, além de verem nele um grande ícone, o viam como um ser humano que estava tentando fazer o melhor com os desafios da vida. As revelações de Bolo Yeon sobre Bruce Lee oferecem uma nova perspectiva sobre a vida e a carreira do maior ícone das artes marciais. Embora a morte de Bruce Lee continue sendo um mistério, as palavras de Bolo Yeon reforçam a ideia de que Bruce Lee não era apenas um mestre das artes marciais, mas também um visionário, com planos grandiosos para o futuro do mundo das artes e do cinema. O legado de Bruce Lee, longe de ser apagado pela tragédia de sua morte, permanece vivo, mais forte do que nunca. Suas ideias e filosofias continuam ressoando em cada combate, em cada filme e em cada prática de arte marcial realizada em todo o mundo.
O que Bolo Yeung revelou não é apenas a história de um homem incrível, mas a história de uma lenda que, através de seu trabalho e de suas palavras, ainda vive em todos nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de comentar abaixo e compartilhar suas opiniões. E, é claro, se ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Assim, você estará por dentro de tudo sobre Bruce Lee, artes marciais e muito mais.